Olá, meu nome é Renan, sou técnico da Gerência de Educação Cidadã e hoje nós estaremos apresentando o terceiro módulo da formação de diretores, que tem como tema a atuação do gestor na viabilização de um projeto político pedagógico para além do prescrito. Esse tema que aparece agora aqui na tela para vocês, ele foi pensado para a gente, enquanto Gerência de Educação Cidadã, fazer uma discussão importante sobre quais ações podem ser tomadas do diretor escolar para viabilizar a reconstrução ou finalização do projeto político-pedagógico da sua unidade de ensino. Vale ressaltar que, nesse módulo, a metodologia utilizada é de um encontro assíncrono, portanto, vocês estão me vendo nesse momento, em um momento ou uma hora a qual vocês conseguiram se organizar dentro das diversas atividades do dia a dia, mas sem, contudo, ter necessariamente uma data ou um dia fixo para essa formação. Apesar de entendermos que perde um pouco a qualidade, no sentido de que seria melhor se, é claro, estivéssemos todos presencialmente, conversando sobre a temática. No entanto, considerando o calendário, o ano letivo e as diversas atribuições que você, diretor escolar, tem nesse final de ano, entendemos que seria interessante trabalharmos nessa proposta de formação, garantindo esse debate que é também muito importante e proporcionando então que ele fosse realizado de uma forma assíncrona, com um vídeo formativo que pretendemos ser bem rápido, mas sem perder a importância do debate e pelo fato mesmo de ser algo um pouco mais pontual, vamos tentar fazer os ajustes aqui de tempo, para que você possa não ter assim também um tempo elevado na participação nesse módulo, mas que seria importante, é claro, que nesses minutos na qual nós estaremos falando sobre essa temática, contássemos aí, mesmo que de forma remota, mesmo que de forma assíncrona, com a sua participação, que poderá ser feito também via os comentários aqui do YouTube, poderá ser feito também utilizando a própria plataforma do Google Classroom, para enriquecer esse debate e conseguirmos então concluir esse módulo de uma forma muito potente. Esse módulo que é o módulo 4, né, o módulo 4 da formação, o módulo 3 que foi o módulo de gestão de conflitos, e agora encerramos com esse módulo que vai falar sobre a atuação do gestor escolar na viabilização de um projeto político-pedagógico para além do prescrito. E o que é que nos propomos a discutir nesse módulo? A primeira reflexão que gostaríamos de fazer é de que modo que é possível pensar numa construção de um projeto político-pedagógico que dê conta de uma proposta educacional que seja participativa e democrática, da sua construção até a sua execução, e que seja capaz de oportunizar novas possibilidades para nossos estudantes. Falar de projeto político-pedagógico é falar de um documento que envolve a participação dos integrantes da comunidade escolar. De que forma é possível fazer isso, sem, contudo, cair naquela construção de um documento que, na maioria das vezes, infelizmente, acaba ficando como um documento de gaveta. Um documento que, às vezes, se dá um trabalho dispendioso para sua execução, onde você consegue reunir professores, você faz um debate. Às vezes, as escolas, é muito comum elaborarem questionários para encaminhar para a família e, dessa forma, ter a participação da família. Tivemos relatos, inclusive, quando fomos fazer esse debate sobre o projeto político-pedagógico, de alguns colegas que falaram que até chegaram a fazer esse movimento com os pais na escola. E foi feito um convite para os pais participarem, isso numa experiência do ano passado, e no relato que escutamos, a diretora ficou até entristecida porque, segundo ela, teve 3 pais que foram na escola. Então, falar de projeto político-pedagógico que tem essa participação da comunidade escolar, principalmente das famílias, é um desafio, de fato, porque
é um documento que a sua construção ela acaba sendo um pouco enrijecida, e por mais que você crie espaços de escuta, muitas das vezes esses espaços eles também não são ocupados da forma na qual você, gestor, acredito, suponha e gostaria que fosse, que acontecesse, né? E aí a gente entra na questão que é o projeto político-pedagógico potente é aquele que ressignifica história e oportuniza novas experiências. E por que a gente fala aqui de ressignificar histórias? Te convido depois a você, se tiver interesse, é claro, a ver um vídeo que nós trabalhamos muito nas formações de PPP, que é o Vida Maria. Acredito que você já tenha visto esse vídeo, mas esse vídeo do Vida Maria vai mostrar uma criança, né, que se chama Maria, e essa criança ela está ali na janela escrevendo o seu nome, é interpelada ali pela mãe, que fala para ela parar de ficar escrevendo letra, escrevendo nome, que aquilo não leva a nada, e que é para ela, portanto, ir lá fazer as atribuições de casa. E a história vai se desenrolando de modo que essa Maria cresce, vira a mãe, tem vários filhos, e também tem uma outra filha, que também está na janela escrevendo seu nome. E a história vai se reproduzindo como um ciclo, e essa criança acaba não tendo, então, uma outra história diferente daquela de sua família. E quando nós olhamos para a escola, o que nós percebemos são crianças que, na maioria das vezes, acabam reproduzindo um ciclo familiar. E de que forma a escola, né, e aí na expressão do seu projeto político-pedagógico, conseguiria propor, viabilizar uma condição educacional, é claro, que desse conta de romper com esse ciclo. Quando nós começamos a falar de ressignificar histórias e oportunizar novas experiências, nós começamos a pensar em quantas famílias que nunca tiveram acesso a uma educação superior e um filho ou outro acaba entrando pelas portas da universidade, e esse filho que ocupa esse espaço da universidade, de um ensino superior, é aquele que vai romper paradigmas. Talvez você que nos assiste seja dessa família, em que talvez os seus pais não tiveram acesso a uma universidade, você talvez tenha sido o primeiro, a primeira, ou veio de uma nova geração que teve acesso a esses espaços e rompeu exatamente porque teve na escola uma base para poder conseguir, então, traçar uma nova vida, né? E daí a importância, então, de se pensar no projeto político, pedagógico, que dê condições para que nossos alunos tenham capacidade de romper os seus paradigmas, né? Romper as suas limitações, romper, às vezes, as limitações econômicas e sociais em que eles estão inseridos e traçar um novo projeto. Esse é um desafio. Sabemos, é claro, que a escola não tem condições de sozinha dar conta de tudo, mas o projeto político-pedagógico ele tem como elencar ali que tipo de escola nós queremos construir. Uma escola que não venha fazer com que Marias venham continuar o seu ciclo de vida Maria, que os Joãos, né, não venham continuar reproduzindo a história ali dos seus familiares, mas que possam ressignificar e que possam traçar novos projetos. Uma escola que crie nos alunos uma criticidade, uma visão de mundo, né? Como vai dizer Paulo Freire, né? A importância de ler o mundo antes de fazer uma mera leitura ali das palavras. E um dos principais desafios que nós temos para o gestor escolar é a articulação com a comunidade escolar. E aí a gente traz um tema que é essa viabilização dos sujeitos empobrecidos e a sua invisibilização nos projetos políticos pedagógicos. Trazemos uma citação de um texto muito peculiar que está lá na sala do Classroom, e aí eu vou ler ele, que diz assim: a atual política educacional brasileira visa a universalização da educação básica e coloca inúmeros desafios a serem pensados por todos os setores da sociedade. São desafios éticos, políticos, técnicos, étnicos e de classe social que demandam respostas e intervenções dos atores educacionais quanto a situações que não estão restritas apenas aos aspectos da escolarização, que é o que dizemos de que a escola ela lida com sujeitos que estão envolvidos ali em inúmeros outros aspectos da sua vida, sejam políticos, técnicos, étnicos,
sejam de classe social, e que são problemas que, na maioria das vezes, a escola, apenas pela escolarização, não dá conta de resolver. E aí, nós percebemos que materialmente esses desafios se revelam nas escolas públicas pela falta, na maioria das vezes, de pessoal para atender os alunos. Então, a gente percebe nas escolas os inúmeros problemas dos quais os diretores precisam lidar cotidianamente. Seja uma ausência de professor, aquele professor que avisa 10 para 7 e não vai poder ir para a escola hoje porque ele está passando mal, depois de uma semana em que ele estava passando mal. São problemas de superlotação de salas, falta de espaço físico, muitas das vezes, adequado, e que o diretor ali consegue improvisar e faz o seu sacrifício ali de fazer os ajustes necessários, porque a dinâmica ali pede, né? A diversidade de níveis de ensino, diversidade de níveis de conhecimento que ele vai ter ali, às vezes numa sala de aula, uma turma de 4º ano, em que ele vai ter alunos que já sabem até fazer as operações de matemática, ler, escrever, e outros que não conhecem nem o alfabeto, nem os números, nem uma operação de adição. E precisa lidar com isso, precisa lidar com a integração da comunidade, às vezes a ausência dessa integração da comunidade. E uma coisa que chama a atenção é que quando nós vamos observar os dados da avaliação institucional, a gente percebe uma distância muito grande da participação da família, daquela família do CEMEI para a família da MF. As famílias do CEMEI, elas têm uma participação muito mais intensa do que no MF. Parece que quando a criança ali vai para a MF, a família que já não era tanto a participação, aí parece que já abandona de vez e deixa por conta da escola, para fazer aquilo que a família tem que fazer. Por mais que seja uma escola de alto nível, né, por melhor que sejam os profissionais, há de se convir que a família precisa de ter essa participação. Vemos, inclusive, a dificuldade dessa participação na própria composição do conselho de escola. Né? Inúmeros diretores, acredito que talvez no seu caso tenha acontecido isso também, não conseguiram participar ali da eleição do conselho de escola. Né? E além dessa questão, tem questões salariais e demais questões que mostram que dificultam ainda mais a ruptura desse ciclo, muitas das vezes, de vida, principalmente das crianças que estão em situação de pobreza. Né? E aí fica uma questão. A identidade de cada escola compreende a elaboração do seu projeto político-pedagógico. É o projeto político-pedagógico o documento que vai mostrar o que a escola quer enfatizar. Qual o seu projeto político, no sentido de concepção de cidadão que se quer formar, não político partidário, mas político no sentido de que sujeito eu quero que saia da minha escola em nível de compreensão de mundo. Né? Então, é um projeto político. E também, portanto, pedagógico. Pedagógico porque quais as estratégias pedagógicas que a minha escola precisa utilizar para que eu consiga elevar, melhorar os meus índices educacionais. Então, dentro da minha comunidade escolar, quais estratégias pedagógicas são as mais possíveis? Porque, às vezes, uma estratégia pedagógica utilizada pela escola que está numa outra localidade faça sentido para a escola que está numa outra localidade. Você, diretor, você, diretora, em conversa com a sua comunidade escolar, pode perceber aquilo que a sua comunidade escolar mais demanda de intervenção pedagógica. Me lembro muito quando eu estava até atuando como pedagogo numa escola, e historicamente aquela escola era campeã da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E toda a ação pedagógica estava voltada para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Isso é um exemplo, mas cada comunidade pode despertar no diretor uma estratégia para ele trabalhar com seus alunos. Em um contrapartida, eu trabalhei numa outra escola em que o índice de violência era muito grande. Muito grande. Os pais eram muito violentos. Né? A comunidade era muito violenta. E aí a necessidade de atuação pedagógica da escola foi pela via da comunicação não violenta, foi pela via da questão da empatia. Toda a ação pedagógica, todas as atividades de matemática, história, português, tinham que passar necessariamente pela comunicação não violenta. Então, qual é a estratégia pedagógica
que precisa ser vivenciada, né? E é por isso que Veiga vai dizer que o projeto político-pedagógico ele vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. Ele não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e Veiga vai dizer vivenciado em todos os momentos. E ele precisa ser vivenciado exatamente para fazer sentido. E dessa forma, o projeto político-pedagógico, agora a partir de Vasconcelos, ele é o plano global da instituição. Ele pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. E aqui ele se concretiza na caminhada porque não é possível pensar no projeto político-pedagógico que seja engessado. Não, a gente traçou isso, nós vamos seguir isso. Por mais que ele tenha sido pensado e construído com a coletividade, ele precisa se ajustar com a realidade na qual ele vai intervindo e vai modificando, né? A ação pedagógica ela intervém na realidade, modifica a realidade e nos faz pensar, inclusive, o nosso próprio projeto político-pedagógico. E aí é um instrumento, portanto, teórico, porque ele deve ser pensado teoricamente, metodológico, que ele precisa de um método, para intervenção, ou seja, para a prática, e mudança da realidade. Se não há mudança na realidade pedagógica da minha escola, se a minha escola continua tendo os mesmos índices de DEB, eu preciso, junto com a minha comunidade escolar, repensar as ações pedagógicas. Então, é um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. Então, toda a atividade na escola pedagógica, ela não pode vir a partir de uma ideia, né, uma ideia esporádica de um professor, uma ideia isolada de um pedagogo. Não, a ação, e inclusive o projeto político-pedagógico, ele visa acabar com aquela, muitas das vezes, de aquele distanciamento que tem entre os turnos, em que a mesma escola de manhã é muito boa e à tarde é muito ruim. E muitas das vezes, é claro que existem muitos elementos que justifiquem isso, quando isso ocorre, mas às vezes um projeto político-pedagógico que consiga amarrar as ações resolveria ou talvez diminuiria os impactos desse distanciamento que acontece dentro de uma mesma escola, mas em turnos diferentes. E então, Silva vai nos ajudar a pensar que cada escola é única. E aí a gente lembra dessa questão do turno, né? Não pode ser duas escolas por causa de 2 turnos. Podem ter vários turnos, 2 turnos, 3 turnos. Porém, essa escola é uma escola única. Cada escola é única e tem a sua cultura escolar. Atende estudantes com características e necessidades peculiares e os profissionais possuem diferentes percepções de sociedade, de educação, de aprendizagem, entre outras, que precisam ser consideradas na construção da proposta pedagógica de uma instituição de ensino. E aí, traçamos aqui uma seguinte pergunta: como é possível envolver a comunidade escolar na construção de um projeto político-pedagógico? Essa é a grande questão. Como é que a gente pode envolver essa comunidade escolar, levando em consideração o papel democrático do projeto político-pedagógico, sem, contudo, não ficar no isolamento? Você chamou o pai não vai. Você abre para os professores participarem, os professores não participam. Os funcionários também não contribuem. Traçamos alguma estratégia de construção de fluxo que visaria, talvez, facilitar essa construção. E aí queremos apresentar para ver se faz sentido. Primeiro dar visibilidade ao projeto político-pedagógico existente. Então, uma das estratégias é apresentar o PPP viabilizar via Drive. Hoje em dia tem essa possibilidade. Você pega o documento, você compartilha ele e pode todo mundo ter acesso num grupo de WhatsApp,
ou pelo e-mail institucional. Então todo mundo conseguiria já visualizar esse documento, dar visibilidade ao projeto político-pedagógico existente. E aí muitas escolas imprimem esse projeto político-pedagógico e deixam na sala dos professores. É uma estratégia também. Depois de dar visibilidade, é fazer uma distribuição de trabalhos. Uma das propostas é, em posse do seu projeto político-pedagógico e da portaria que aqui em Cariacica nós temos, que vai traçar a estrutura do projeto político-pedagógico, é possível talvez fazer uma divisão por grupos de trabalho. Então, por exemplo, um grupo de trabalho de professores, que pode ser escolhido por votação, né, de preferência que seja por aceitação ali do grupo, mas você pode ter ali uma divisão em que um grupo fique com a parte da história da unidade de ensino, o outro grupo fica com a parte da concepção pedagógica e analise o que já está no PPP e faça uma proposta de alteração do texto do documento do projeto político-pedagógico. Depois dessa divisão, né, de grupos de trabalho, a ideia é que seja construído um calendário de ações. Então vai ser feita uma reunião. Algumas escolas, como fazer isso, né? A questão, às vezes, é o tempo. Algumas escolas conseguem fazer no planejamento. Eu já até trabalhei numa escola que fez isso e foi muito positivo, em que conseguia fazer com que os professores, por exemplo, no primeiro ano, planejassem todos no mesmo horário. Pelo menos um dia da semana existia um planejamento só com os professores do primeiro ano. E assim sucessivamente. Outro só com os professores do segundo ano. E depois outro só com os professores do terceiro ano. Se isso for possível, tem como, nesses próprios planejamentos, separar um momento para fazer essa discussão do PPP e de elaborar toda essa produção em grupos de trabalho, nessa proposta que traçamos, e fazer isso e traçar um calendário. Então, no planejamento, o grupo vai ficar responsável por fazer essa releitura e reescrita aí do projeto político-pedagógico a partir do grupo de trabalho que eles ficaram imbuídos de contribuir. É uma estratégia, a gente, claro que está aqui traçando estratégias, mas em discussão aí com a sua comunidade escolar, outras estratégias podem ser pensadas. E aí também, depois disso tudo, dessa divisão por grupos de trabalho, é possível também ter uma produção coletiva. Né? Se esse documento ele é compartilhado via Google Drive, ele pode ter a construção coletiva. Várias pessoas podem contribuir, dar sugestões, fazer as correções, os ajustes. E aí a gente tem essa participação da comunidade escolar, inclusive de pais, dos alunos. Né? Isso é possível, é uma estratégia, dá trabalho, mas considerando a relevância desse projeto político-pedagógico e da cara da escola que precisa estar ali, como nós vemos, né, na referência, é a identidade da escola, fica essa possibilidade de fazer, então, por divisão de grupos de trabalho, uma construção de um calendário e utilizar essa estratégia do Drive para as inserções coletivas dos demais integrantes da comunidade escolar. Então, nós temos um caminho que é mais ou menos assim. O PPP, desculpa aqui o construção que acabou ficando tapado, né, mas não muda muito a nossa ideia. É o PPP que já existe, certo? E aí, depois desse PPP, nós vemos aqui que a ideia é se aplicar a avaliação institucional, que é algo que nós estamos fazendo nesse momento. Depois, a Secretaria de Educação se propõe a fazer uma análise dessa avaliação institucional e encaminhar para as escolas o resultado da avaliação institucional, seja dos dados da rede e também dos dados individuais de cada escola. Em posse desses dados, a escola então conseguiria voltar novamente para esse PPP e pensar ali, a partir daquele fluxo, né, como aproveitar os dados do fluxo que eu digo desse fluxo anterior. Né? A partir, em posse dos dados, se faz uma distribuição por esse fluxo e aí começa novamente essa reconstrução do PPP. Faz as considerações e nós voltamos de novo para um PPP agora que levou em consideração, inclusive, as impressões da comunidade escolar por via da avaliação institucional. E aí, no próximo ano, a avaliação institucional fica como um termômetro
se as propostas, eu diria até que a avaliação institucional, junto com a avaliação das aprendizagens, demonstram um termômetro da proposta pedagógica da unidade de ensino. Porque as avaliações de aprendizagem, elas vão dar um indicativo da nota da unidade de ensino, assim, no aspecto não da unidade, mas assim, vão trazer uma visão ampla e genérica das aprendizagens que estão sendo desenvolvidas ou compreendidas ali numa determinada unidade de ensino. Porém, a avaliação institucional ela mostra as estratégias metodológicas que estão sendo desenvolvidas na unidade de ensino. Por exemplo, vamos supor que saiu o resultado aí do SAEB, né, do EBS, e num desses resultados constatou-se talvez que as aprendizagens numa determinada área não estão como previsto, certo? É possível que na avaliação institucional seja percebido quais as estratégias estão sendo utilizadas para se chegar a esse resultado. Né? E com isso, poder muitas das vezes repensar até mesmo a proposta de construção da unidade de ensino dessas estratégias, correto? E seguindo, nós vamos então rapidamente observar a portaria SEMI, número 53 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes do projeto político pedagógico. Bem rapidamente nós vamos falar sobre essa portaria, que é a portaria que rege a construção do projeto político pedagógico no município de Cariacica. E no artigo 4º vai constar que o projeto político pedagógico ele é um instrumento de planejamento, suporte e avaliação das ações educativas, no qual está registrado a intencionalidade da comunidade escolar. Então, a ação pedagógica de uma unidade de ensino, ela não pode se pautar pelo espontaneísmo. Né? O professor chega na sala e fala, o que eu vou trabalhar hoje? Depende do que vai aparecer. Né? Um passarinho verde entrou na minha sala, vamos falar do passarinho verde. Não. A ação pedagógica é uma ação intencional. Tem metas a se traçar, tem índices educacionais a se perseguir. Então, a ação pedagógica, portanto, deve estar embasada e fazer parte de um planejamento que está ali em consonância com o projeto político pedagógico. E vemos, inclusive, aqui no parágrafo 4º da portaria, que vai constar no parágrafo 4º do artigo 4º, não me falha a memória, vai constar que o projeto político pedagógico ele tem que contemplar as seguintes temáticas. Primeiro, valorização da cultura popular como ponto de partida, promoção de ações inclusivas, ações voltadas para o público da educação especial, construções de estratégias didáticas que partam da interdisciplinaridade, tendo em vista a complexidade que é a formação humana, a valorização da cultura afro-brasileira, valorização e promoção de estratégias que visem fomentar uma convivência pautada pela ética, cordialidade e civilidade, avaliações formativas que levem em consideração as especificidades de cada estudante e uma série de outras temáticas que devem estar ali inscritas no PPP no transcorrer da sua produção. Também é importante observar que o artigo 5º vai trazer uma ideia de estrutura do PPP e que a Secretaria já, inclusive, elaborou um modelo do qual vocês podem ter acesso, que segue mais ou menos essa proposta do artigo 5º, de que o projeto político pedagógico ele precisa ter capa, sumário, a introdução, a apresentação do processo de construção do PPP, filosofia da unidade de ensino, a missão, os valores, objetivos gerais e específicos, a apresentação e caracterização da unidade de ensino. E aqui é bacana até mesmo explorar isso. Tem gente que tem fotos antigas da unidade de ensino, que eu acho muito potente a inserção dessas fotografias, esse registro histórico por meio de fotografias. É um elemento importante. Os atos legais, a composição da equipe, que é algo que muda todo ano. Em algumas escolas muda até mais do que em outras. A descrição das etapas e modalidades de ensino. A própria história da unidade de ensino. O aspecto social e econômico, que isso inclusive é possível elencar ali da própria resposta da avaliação institucional. A concepção pedagógica da unidade de ensino. E aqui acabou ficando pequeno, mas é o diagnóstico, né,
das aprendizagens, práticas pedagógicas, estratégias para recomposição de aprendizagem e concepção administrativa e financeira da unidade de ensino, quais recursos que a escola recebe, como que isso é distribuído, para esse ano o que está previsto, de que modo que esses recursos estão intercalados com as questões pedagógicas. Então, é um documento, projeto político pedagógico, que ele pode ser um documento meramente formal, no sentido de fiz para cumprir tabela, ou é uma oportunidade para a própria comunidade escolar refletir sobre a escola que nós temos e a escola que queremos. E a escola que podemos ter com os recursos que temos. Também é isso, né? Porque a escola que temos pode ser uma, a escola que queremos pode ser uma muito boa, mas qual a escola que podemos ter considerando o que temos, né? As condições socioeconômicas no qual a escola está inserida, então o que é possível ter, né? E aí vem uma pergunta que eu também acho que é extremamente relevante. Quais valores eu quero que minha escola tenha? O que eu quero enfatizar é aquela coisa assim, se meu aluno puder aprender pelo menos isso, eu quero que ele saia daqui sabendo que aqui nessa escola ele aprendeu a respeitar os outros, sabe? Aqui nessa escola ele aprendeu a ouvir. Aqui nessa escola ele aprendeu a desenvolver sua capacidade artística, porque a gente enfatiza isso. Tem as apresentações. Aqui na escola ele aprendeu a ter disciplina. Então, assim, são os valores que são muito caros para cada instituição. E penso que o projeto político-pedagógico sintetiza isso, assim, qual valor que eu quero destacar, né? E quais ações eu quero dar visibilidade ou não dar visibilidade para as propostas políticas da minha escola. Porque o projeto político-pedagógico, como todo documento, é uma escolha política daquilo que eu quero que tenha e daquilo que eu não quero daquilo que eu quero que não tenha também, que não apareça, né? Porque o projeto político-pedagógico ele não dá conta de ter tudo nele. Então, o que eu quero que tenha nele, o que eu quero que não tenha nele. E caminhando já para o final, tem um vídeo que muito legal que vai dizer assim: construir uma escola com vida e cor é possível. E eu te convido a ver esse vídeo para você depois refletir se a gente ou se a nossa escola, em alguns momentos, não acaba sendo o lugar de tirar vida e cor dos nossos estudantes. Ou se não, nossa escola é o local onde nós damos vida e cor aos nossos estudantes. Talvez eles venham sem cor, sem vida, e na escola eles são impactados e convidados a ter uma vida de cor, de alegria, de pertencimento, de luta. Ou se não, eles vêm com muita criatividade, com muita energia, e se na nossa escola eles são, às vezes, silenciados. Muitas das vezes trazem seus questionamentos, e aí na escola é o lugar onde a gente, em vez de oportunizar esses questionamentos, trava. Que escola é a que nós queremos construir? E de que forma o nosso projeto político-pedagógico pode potencializar ou não essa possibilidade de vida e de cor? Então, fiquem com esse vídeo e voltamos depois para o encerramento e a nossa fala de reflexão final.
Voltamos depois desse trecho do vídeo e espero que você tenha também tido várias reflexões. Eu, pelo menos, quando eu vi esse vídeo, toda vez que eu vejo, eu acho muito emocionante. E te faço esse convite à reflexão. De que forma nós podemos, por meio do projeto político-pedagógico, possibilitar uma escola com mais vida, com mais cor para os nossos alunos e permitir que eles consigam ter um aprendizado mais potente e que com isso nossa escola tenha cada vez mais melhores índices e melhores resultados, porque nós trabalhamos para isso, queremos isso e de certo que conseguiremos isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse formato. Tentamos fazer de uma forma para otimizar o tempo, sem contudo perder a qualidade da formação. Existem alguns textos na plataforma do Google Classroom. Nós teremos a atividade para encerrar o nosso módulo. E aí, com isso, então, faremos os ajustes para emitir já certificações e gostamos muito da experiência. Esperamos, é claro, aperfeiçoar para o ano que vem, se possível, traçarmos aí novas estratégias, novas possibilidades formativas. E, mais uma vez, agradecer a vocês que ficaram até agora nessa formação. E até mais. Obrigado. Tchau.